Pronto, já. Boa tarde, meus queridos amados irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pela graça de Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde de sábado aqui maravilhosa para poder compartilhar uma mensagem de Deus diretamente para o seu coração, para o meu coração, para que nós possamos se alimentar da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor dos Exércitos irá de se cumprir. E ele diz: passarão os céus e terra, mas a minha palavra nunca há de passar. Tem muitas pessoas aí, meus queridos amados irmãos, que estão abatidos pelo tudo que está acontecendo aí, causado através desse vírus. Mas eu quero dizer para vocês que ainda não é o fim. Quero dizer para cada um de vocês: vamos ter ânimo, vamos ter força, vamos se encorajar diante da palavra do Senhor, porque nós venceremos em nome de Jesus. Vamos fazer que nem Caleb e Josué, né? Como quando ele diz: gente, se o Senhor se agradar de cada um de nós, ele dará aquela terra para nós, porque ele já falou que a terra é nossa, né? Vamos ter a fé aí de Caleb e Josué para nós não recuar, não voltar atrás, por maior tamanho que seja o inimigo que tem se levantado contra as nossas vidas, mas nós não podemos recuar. Lembre-se de uma coisa: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é bem maior do que o coronavírus, Deus é bem maior do que o câncer, Deus é bem maior do que qualquer tipo de problema, situação que aparecer na nossa vida. Nós não podemos recuar. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na alma daquele que recua, né? Nós temos que estar sempre conectado com a palavra de Deus. Nós temos que estar sempre cada vez mais perto do Senhor, né? E não longe do Senhor dos Exércitos. E eu quero afirmar para vocês aqui o que as Escrituras Sagradas diz aqui em Amós, capítulo 8, no versículo 9. A palavra do Senhor dos Exércitos nos afirma dizendo assim: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E esse dia, meus queridos amados irmãos, tem chegado. Esse dia nós já estamos vivendo agora, nesse momento, nesse instante, nós já estamos vivendo na terra entenebrecida em tempo de luz, como está aqui escrito, né? Meus queridos amados irmãos, e esse escurecimento tem acontecido, né? Ontem eu tive a casa do Senhor dos Exércitos, nós estivemos lá cultuando ao Senhor, mas quando nós recebemos a palavra do nosso pastor da igreja, dizendo: olha, domingo agora nós não teremos mais as reuniões normais, nós vamos entrar na casa de vocês online, cultuar pela internet, vamos levar a palavra do Senhor online para cada um, né? Então, quando eu recebi essa palavra, eu confesso, em nome de Jesus, eu tenho chorado, meu coração tem se entristecido, porque jamais a gente esperava que isso poderia um dia acontecer, como aconteceu agora, né? Não sou eu entristeci, mas o irmão nasceu e se criou na igreja, né? Ouvindo a palavra do Senhor, também se entristeceu, né? Esse é o dia que nós estamos vivendo, né? Que ele diz aqui: farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz, né? A luz fisicamente está aí, o sol está aí clareando, brilhando para todos, mas espiritualmente nós já estamos vivendo esse tempo de escurecimento, né? Nós não temos mais os cultos físicos como nós vinha tendo, né? Hoje em dia nós estamos em casa, nós bem sabemos que o nosso Deus não se habitará mais só em templos feitos por mãos humanas, né? Mas nós sabemos que Deus se habitará dentro de nós. O templo do Senhor é o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, aonde o nosso Deus faz morada dentro de nós e traz a palavra ao nosso coração, né? Aqui ele diz mais aqui no versículo 10, ele diz aqui: e tornarei a vossa festa em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações.
E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como um dia de amargura, né? E foi assim que eu me senti ontem, né? Foi assim que eu me senti ontem, o luto de um filho único, né? Todos nós que buscamos a Deus, que adoramos a Deus, estamos todos os dias ali, de continuamente na face do Senhor, buscando. Quando eu recebi essa palavra, eu chorei, eu me entristeci. Por quê? Não porque a casa do Senhor ali seja o lugar onde nós tenhamos um encontro real, como eu acabei de falar, fisicamente. Mas fisicamente, o que eu quero dizer, eu me senti um pouco longe de Deus quando ouvi essa palavra. Eu chorei, né? Como um filho chora a primeira vez que sai da casa dos seus pais, né? Como os pais choram também quando vê o seu filho único saindo, indo embora em busca de uma vida melhor, né? E isso aconteceu ontem, né? Que ele diz aqui, farei que isso seja como luto de filho único e o seu fim como dia de amargura. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos amados irmãos, não se entristeça com tudo isso. Isso é apenas as escrituras sagradas que estão se cumprindo, como vai afirmar aqui agora no versículo 11. Amós, capítulo 8, no versículo 11. A palavra do Senhor dos Exércitos nos afirma assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, né? E esse dia chegou, essa fome chegou. Não fome de pão e nem de água, né? Ainda esse dia não chegou, mas está previsto a chegar. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor. Mas para nós, agora esse momento que nós estamos vivendo, diz a palavra do Senhor dos Exércitos. Ele diz aqui: enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, né? Quantas e quantas pessoas ontem não se entristeceu em ouvir o que o pastor tem anunciado, que nós não teríamos mais os cultos fisicamente, nós ia ter os cultos online, né? Nós ia poder receber a palavra do Senhor dos Exércitos dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso coração, nós buscando, intercedendo a Deus, em orações também nós estaremos ouvindo ao Senhor. Quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, né? E oramos ao Senhor ocultamente, o Senhor também responderá a cada um de nós. Mas veja só, não tem como a humanidade querer achar que não é a escritura de Deus que está se cumprindo, né? Está muito claro, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Tem muitos já necessitados, e aquelas pessoas que não sabem ler, né? E aquelas pessoas que, por exemplo, que até sabe ler a palavra do Senhor, mas não tem a revelação do que as escrituras sagradas estão afirmando, né? Então, isso é fome. Isso é fome. Fome de ouvir a palavra do Senhor, de poder não só ouvir, mas entender o que a palavra do Senhor está falando aos vossos corações. Entendeu? Meus queridos amados irmãos, quero dizer para vocês, vamos ter de bom ânimo, não vamos recuar. Lembre, as escrituras sagradas nos afirmam que o Senhor dos Exércitos não tem prazer na alma daquele que recua. Nós não podemos ser como a onda do mar, né? A onda do mar que vem e volta e nunca se afirma. Nós temos que estar firme na palavra do Senhor. Nós não podemos ser que nem Pedro. Nós não podemos ser que nem Pedro, que dizendo: ah, Senhor, mas se és tu que está aí, então deixa que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse: então vem Pedro. E Pedro desceu do seu barco, do seu navio, e foi andando sobre as águas. Enquanto ele ia olhando para Jesus Cristo, Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o problema, que eram as ondas, a tempestade, o vento forte, Pedro naufragou, Pedro afundou. E nós não somos diferentes, pode acontecer com nós também. Se nós tirar os olhos de Jesus, que é a palavra de Deus, nós podemos afundar também, né? Nós não somos diferentes de Pedro, mas se nós tiver com nossos olhos focados em Jesus, que para nós hoje é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas, pode ter certeza que nós não vamos afundar, né?
Também o nosso Deus, o nosso Senhor dos Exércitos, tem uma palavra para nós lá no segundo Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8. Vamos lá, vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8. Vamos lá, você vai entender o que a palavra do Senhor dos Exércitos tem para falar com você nessa tarde maravilhosa, né? Versículo 4, capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, né? Então, meus queridos amados irmãos, vamos continuar em frente, não vamos recuar. Isso está escrito: em tudo somos perseguidos, abatidos, né? Mas nunca destruídos. O nosso Senhor Jesus tem deixado bem claro, ele disse: não pensem vocês que eu vim trazer paz sobre a terra, mas eu vim trazer espada. E quando ele diz vim trazer a espada, para que a espada serve? A espada não é para nós lutar contra o mal, não é para nós repreender o maligno, não é para nós destruir as forças do mal com aquela espada. A espada hoje para nós espiritualmente é a palavra de Deus, né? Onde o nosso pastor ontem tem deixado bem claro e disse: meus queridos amados irmãos, chegou a hora de você colocar em prática aquilo que nós temos aprendido durante esses tempos que nós estamos na casa de Deus, né? Chegou a hora de nós colocar em prática, chegou a hora de nós não ser apenas um ouvinte da palavra, mas sim um praticante da palavra, né? Ele pegou até o exemplo de um aluno. Quando o aluno está na escola ali, que ele chega a hora dele receber a prova, ele vai responder a prova, mas com o quê? Com aquilo que ele aprendeu antes de receber a prova, né? E nós estamos na prova. Com nós não será diferente. Nós estamos à frente da prova, mas nós iremos responder ela conforme aquilo que nós temos aprendido. Chegou a hora de nós colocar em prática. Chegou a hora de nós agir e não ficar de cabeça baixa, entristecido, né? Porque é hora de lutar, não é hora de nós ficar em casa, deitado, dormindo, descansando, né? Davi, ele era o rei, ele era para ir para a luta, para poder guerrear, mas ele não foi. Davi ficou em casa, né? E aconteceu o que aconteceu com Davi, que todo mundo sabe, né? E ele teve o caso com a mulher de Urias, depois a mulher engravidou e depois ele mandou matar Urias. Aconteceu o que aconteceu. Por quê? Porque era para ele ir para a guerra e ele não foi para a guerra. Ele ficou em casa, ele recuou. Então agora não é hora da gente recuar, é hora da gente agir. E para fechar com chave de ouro nessa tarde maravilhosa, eu quero encerrar para vocês lá em Salmos capítulo 42, no versículo 11. Vamos ver o que a palavra do Senhor dos Exércitos fala sobre esse ato que está acontecendo agora, nesse ato que nós estamos passando, né? Essa tribulação que nós estamos passando, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Jesus disse: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quantas vezes que ele tem afirmado para cada um de nós: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Jesus mandou a gente ter ânimo, ele não mandou a gente recuar. Aqui em Salmos, capítulo 42, versículo 11, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus, né? Porque, diz aqui, por que te perturbas dentro de mim, né? Por que se perturba dentro de mim, ó minha alma? Fica em paz, fica tranquila, respira fundo, né? Porque ele diz aqui: ele é a salvação da minha face e o meu Deus, né? Ele ainda é a minha salvação. Não precisa a gente ficar preocupado com tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos o quê? Guerrear, lutar contra o mal, né? Mas ficar preocupado, isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de quem serve a Deus. Também nós não podemos ficar por aí preocupando as pessoas que não vivem a fé, né? Nós não podemos trazer palavra de desânimo, nós temos que encorajar. Nós temos que mostrar para todos que o nosso Deus é o Senhor do impossível.
que o nosso Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. Nós não podemos dizer que nós sabemos que o nosso Deus é poderoso só em palavras, mas tenha fé, tenha de bom ânimo, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer, vocês também vencerão, né? E essa era a palavra que eu tinha para cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos, antes de ainda de encerrar, eu quero fazer uma oração para todos nós, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Altíssimo, em nome do Teu Filho amado. Senhor, entramos na Tua presença desde agora, meu Pai, em nome de Jesus, para repreender, meu Pai, toda ação maligna, toda força das trevas, meu Pai, esteja paralisada em nome de Jesus. Que toda obra satânica caia por terra, que todo medo, que todo o alvoroço seja arrancado de dentro de nós, pois nós servimos um Deus todo-poderoso, que o que Ele fala, Ele cumpre. Por exemplo, nosso Deus nunca falou uma palavra para não se cumprir, todas elas se cumprirão. Ó Senhor Deus Pai, tem misericórdia, meu Pai, de cada um de nós. Ah, Senhor, se estiver alguém, meu Pai, abatido, desanimado, dá ânimo, dá força para ela, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, meu Pai, contemplar a Tua beleza, meu Pai, a Tua grandeza, até em dias difíceis, meu Pai. Nós não podemos recuar, Senhor, porque a Tua palavra, ó Deus, diz que o Senhor não tem prazer na alma daquele que recua, ó Deus. Ó Senhor, ó Santo de Israel, ouve a nossa palavra, Senhor, ouça o nosso clamor, porque nós necessitamos do Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, inclina, Senhor, teus ouvidos à minha oração e ouça o nosso clamor, meu Pai. A tua palavra diz que jamais o Senhor deixará um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós cremos na tua palavra conforme está escrita, sem aumentar e sem diminuir, e sem se retroceder nem para a direita e nem para a esquerda. Mas nós cremos conforme está escrita, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos amados irmãos, peço que vocês tenham entendido a palavra do Senhor dos Exércitos. Se vocês entenderam, glória a Deus. Se vocês não entenderam, entra lá em Amós, capítulo 8, do versículo 9 ao 11. Depois você vai em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8. E depois você vai lá em Salmos 42, no versículo 11. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais no seu coração. Meus queridos amados irmãos, fé para todo lado, que o inimigo cai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus.